Muito boa noite. Vamos então dar seguimento às entrevistas que estamos a fazer aos líderes partidários, agora que continuamos nessa contagem decrescente para as eleições legislativas que acontecem no dia 30 de janeiro. E esta noite, aqui no Porto Canal, recebemos Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no Porto Canal. Nos últimos dias temos ouvido algumas posições, quer da sua parte, quer também do Partido Socialista e António Costa, nomeadamente ouvimos, por exemplo, o António Costa dizer que falar de falta de confiança em relação ao PCP. Também ouvimos da sua parte dizer que o Partido Socialista em determinada altura também mostrou uma certa falta de abertura para acolher as propostas que o PCP na altura colocou em cima da mesa, as tais 3 condições e 3 propostas que o PCP queria ver concretizadas para poder viabilizar o orçamento na generalidade na altura. A pergunta que eu lhe coloco é se nesta altura, para si, na sua cabeça, a porta está fechada a algum entendimento ou se, na sua opinião, há margem para poder haver algum tipo de convergência, algum tipo de entendimento, algum tipo de diálogo com o Partido Socialista numa situação de uma maioria relativa para o Partido Socialista? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o nunca em política geralmente não resulta, não se verifica. Nós consideramos que é chegado um momento de demonstrar que tudo fizemos numa postura construtiva, de proposta, de enfoque sobre as tais 3 questões que nós consideramos fundamentais, designadamente as questões do Serviço Nacional de Saúde, as questões da legislação laboral, a questão da valorização dos salários, não só o salário mínimo, como também o salário médio, como questões centrais que mereciam uma resposta. E a resposta do Partido Socialista falhou. Porque o Partido Socialista, houve um momento, portanto isto é uma percepção, como agora se diz, uma percepção de que o Partido Socialista tinha esgotado, digamos, a abertura para a consideração de questões de grande urgência, de grande atualidade. E sentiu que não havia margem, foi isso? A determinada altura é isso? Ou seja, a margem do Partido Socialista tinha acabado. Tinha acabado, é isso? Tinha acabado. Particularmente em torno destas 3 matérias, outras matérias que também poderiam ser colocadas, e verificou-se de facto que o Partido Socialista tinha limitações, portanto, em relação à política de reposição, de conquista e defesa de direitos, que precisavam de facto de uma outra resposta. Eu, designadamente, a questão, por exemplo, da caducidade da contratação coletiva, que é uma questão fundamental. A gente fala muito do salário mínimo nacional, mas temos a questão dos salários médios, que precisam de uma valorização. E a verdade é que a caducidade da contratação coletiva é um cutelo que se levanta sempre sobre a cabeça dos trabalhadores, das suas organizações, na medida em que um contrato coletivo comporta um acervo de direitos que permitem, digamos, não só a negociação, mas passos adiante nas matérias reivindicativas, nas questões dos salários, na questão dos horários, nas questões da própria liberdade sindical, no combate à precariedade. Portanto, e o Partido Socialista não nos acompanhou. E foi isso que fez com que o PCP também não viabilizasse, pelo menos na generalidade deste orçamento, foi o sentir que não havia espaço depois, mesmo na especialidade, para a discussão desses pontos? Foi isso? São 3 elementos importantíssimos, mas não são únicos. Nós muitas vezes dizemos que os problemas nacionais se agravam. Eu prefiro dizer que os problemas acumularam-se. Encontramos respostas parciais, importantíssimas, que não desvalorizamos. O PCP não perdeu nenhuma oportunidade, se fosse em relação aos direitos, se fosse em relação aos livros escolares, em relação às creches, em relação aos transportes, um conjunto de avanços importantíssimos que não podem ser desvalorizados. O que é que acha que aconteceu, então, para determinada altura, esses avanços não terem acontecido, na sua opinião? O Partido Socialista houve um momento em que decidiu não bater-se por soluções, mas por eleições. E por isso, digamos, aquela posição de fechada, uma posição, portanto,
pouco aberta à consideração de novas questões, designadamente, portanto, dessas três, nós não exigimos o céu e a terra. Procuramos, digamos, neste contexto e nesta fase da vida política nacional, dar contribuições para avançar para que as pessoas, particularmente os trabalhadores, os reformados, os pequenos e médios empresários, sentissem que havia, portanto, de facto, uma luz ao fundo do túnel e possibilidades de avançar. O que está a dizer é que o Partido Socialista, a determinada altura, ficou fixado na maioria absoluta, é isso? Porque Sim. poderia, eventualmente, indo a eleições, poderia atingir essa maioria absoluta, é isso? Repare, começaram por falar numa maioria, depois começaram a falar numa maioria duradoura e estável, depois passaram por uma terceira fase. Maioria mais um? Maioria mais um, e depois a maioria absoluta. Assim, tocou. E pensando, de facto, em eleições, confiando possivelmente em sondagens, não sei, não imagino, que os levasse, portanto, a sonhar que era possível alcançar uma maioria absoluta. Uma maioria absoluta que o PS desejava não para garantir essa estabilidade, não, era para ficar com as mãos livres em torno dos objetivos que os animava, porque se de facto não tinham nenhuma proposta convergente com as posições do Partido Comunista Português, naturalmente jogou essa cartada, portanto, enfim, eu até admito que seja legítimo. Agora, é legítimo o PS pensar nisso, como legítimo é, digamos, nós considerarmos que o PS abandonou, portanto, essa perspectiva de avanços para se fixar, portanto, nessa questão da maioria absoluta. Nessas conversas que foram mantendo com o Partido Socialista, o PCP também cedeu em alguns momentos? Porque muito se tem discutido nesta questão se houve ou não houve cedências de parte a parte. Não, por exemplo, portanto, chegou um momento em que, em relação, por exemplo, ao salário mínimo nacional, houve ali o esboço de aproximação. E houve cedências de parte a parte, é isso? Naturalmente, nós tínhamos um valor, portanto, de 850 euros, portanto, admitimos os 800. O Partido Socialista fixou-se nos 705, portanto, enfim. Depois, e esta proposta dos 900 para 2026, que agora foi anunciada pelo Partido Socialista? Pois, este hábito começa a ser tanto, demasiado de atirar lá mais para a frente com propostas que possam ser concretizadas. Porque acha que não é uma proposta séria, é isso? Eu não sou desconfiado, mas, portanto, enfim, tem que haver de facto um faziamento. A par de uma outra questão, já não é só o salário mínimo nacional. O PS diz que, sim senhor, portanto, os salários, tanto médios, vão ter que ser valorizados. Sim, é uma das propostas também, sim. Como? O melhor instrumento para que isso se concretize é a caducidade da contratação coletiva, porque o Governo decide mínimos, estamos a falar do salário mínimo nacional, não disse nem uma palavra sobre como é que pretende a valorização dos salários médios. E essa questão, portanto, está colocada particularmente de um Partido Socialista que é governo e que como é que responde, por exemplo, aos trabalhadores da administração pública? 0,9% de aumento? Em que todas as estatísticas demonstram que isso vai ser comido pela inflação? Que patamares, que formas, portanto, de se chegar, portanto, a esse objetivo? Atirando para 1926 ou portanto, 2026, fica esta dúvida. Quais são os instrumentos, quais são os meios? Portanto, olha mais para esta medida com desconfiança do que uma aproximação, eventualmente, àquilo que também poderão ser, eventualmente, posições de partidos como o PCP, por exemplo, está mal explicado, nesta matéria. É isso? Está mal explicado. Porquê? Porque se neste momento existe esta disponibilidade para, em relação ao salário mínimo, avançar, mas depois, em relação ao salário médio, atira para as calendas sem saber bem como é que se faz, tal como, por exemplo, aquela proposta da redução da semana de trabalho para os 4 dias. Para os 4 dias, sim. Como é que vão fazer? Portanto, sobra uma pergunta fundamental. Reduz o horário e reduz o salário? Ou não?
Isso também não está aplicado. E por isso mesmo é que nós continuamos a considerar que é possível, que são possíveis soluções. Em relação à sua pergunta, portanto, inicial, nós continuamos a considerar da importância da convergência, mas uma convergência em torno dos conteúdos concretos. Não é convergência pela convergência, convergência meramente político-partidária, portanto, não é isso. Portanto, em termos de salários, horários, precariedade, em termos, por exemplo, da questão do Serviço Nacional de Saúde, dos profissionais da saúde que têm sido, portanto, maltratados nos seus salários, nas suas carreiras profissionais. Como é que essas afirmações e essas promessas têm concretização se depois não há uma explicação concreta? E este é um desafio que colocamos. Convergência, sim senhora, mas a partir de conteúdos concretos. Nós não estamos numa posição, portanto, de sozinhos, isolados, a levantar a bandeira, não. Portanto, nós queremos convergir, mas convergir em torno de questões concretas. E para essa convergência, ou para essas convergências, que eu presumo que esteja a falar, portanto, o PCP continua aberto a essa convergência e a dialogar com o Partido Socialista num cenário pós-eleitoral. Existe alguma matéria ou algumas matérias em que o PCP não abra mão dessas mesmas matérias ou dessas mesmas alterações ou medidas? E quais é que elas são, na sua opinião? Não, se nós procuramos a convergência, naturalmente temos que ser promotores dessa mesma convergência. Não vamos com imposições, isto ou nada, não é isso. Portanto, um processo de convergência é muito mais do que isso. Aliás, verificou-se nesta fase da vida política nacional, em que muitas vezes, digamos, teve que haver um esforço de parte a parte para conseguir, portanto, que uma convergência concreta, com aspectos concretos, permitissem avanços como se verificaram. Os impossíveis verificaram-se. Os manuais escolares, os transportes, as creches, a valorização do próprio salário mínimo nacional, mesmo insuficiente. Um conjunto de propostas que hoje estão plasmadas na legislação em que foi possível essa convergência. Não se tratava aqui de um governo de maioria, como, portanto, muitas vezes se afirmava. Não. Portanto, nós estávamos perante um governo minoritário. Estávamos perante um governo minoritário do PS. Não é? Nós, enfim, avançamos com as posições que avançamos nessa visão do governo minoritário, realizando sempre reuniões bilaterais. Não houve aqui reuniões de maioria, não. Sempre unilaterais, portanto, com o Partido Socialista. Sem a presença do Bloco, não é? Sim, o Bloco, portanto, enfim, agarrou na sua bicicleta e andou por si próprio, portanto, é evidente, né? Também, portanto, nesse quadro de autonomia. Mas nós tínhamos, portanto, esta posição séria, uma posição inquestionável de ter a ver. Nós não perdemos nenhuma oportunidade para qualquer avanço que beneficie os trabalhadores e o povo português. Temos esta posição, tivemos essa posição e resultou. Agora, não nos podem impor que sejamos uma força de apoio à crítica, da aceitação pela aceitação, em nome da estabilidade, seja lá o que isso for, porque esse equívoco da estabilidade que tantos falam, muitas vezes pode significar instabilidade na vida das pessoas, na vida dos trabalhadores e do povo. E por isso nós, portanto, consideramos, estamos abertos a essa convergência, mas a partir de situações, de conteúdos concretos que permitam essa melhoria das condições. E esses avanços que já aqui falou, não é? Diga-me uma coisa, neste momento para o PCP é mais importante impedir um governo de direita ou impedir uma maioria absoluta do Partido Socialista? Não fazemos esse cálculo, portanto, obviamente, cada deputado eleito pela CDU é um deputado a menos na direita. E, naturalmente, também em relação a essa questão da maioria absoluta, nós temos esta preocupação, porque o Partido Socialista não quer uma maioria absoluta para fazer sozinho avanços, conquistas, reposição de direitos. Não, o Partido Socialista quer se ver livre da intervenção do PCP e da CDU. Quer ficar de mãos livres para realizar uma política que não serve. Por isso é que eu lhe fazia esta pergunta.
Diga. Por isso é que eu lhe fazia essa pergunta, porque sei que em relação à maioria absoluta também tem uma posição muito clara de que ela é nefasta para o próprio desenvolvimento do país, seja ela de direita, seja ela de esquerda, não é? Sabe que esse é resultado também de muitos anos que aqui ando, não é? Em que me permite, portanto, olhar, portanto, para esse passado e verificar que sempre que existiu maiorias absolutas, o país andou para trás. Com o PS, com o PSD, portanto, mas a verdade é que o povo português pagou caro. Portanto, em termos dos seus direitos, das suas aspirações, das suas reivindicações, pagou caro, porque essa maioria absoluta funcionou como um rolo compressor, com esse poder absoluto de decisão, tendo em conta a relação de forças na Assembleia da República e, digamos, os portugueses não tardaram, nessas alturas, não tardaram a descobrir, portanto, o logro em que tinham caído, portanto, e derrotando essas maiorias absolutas. E por isso mesmo é que... Responde no prato da balança, esse cenário é pior ou é melhor do que um governo de direita liderado pelo PSD? A nossa resposta é esta. Portanto, haja o reforço da CDU, do PCP e da CDU, como grande resposta para a solução dos problemas nacionais. Portanto, esses exercícios aritméticos que têm que existir, vão ter que se fazer, não é? Provavelmente. Por exemplo, é inaceitável o logro, portanto, a mistificação, melhor dizendo, que no dia 30 de janeiro as eleições são para primeiro-ministro. Ora, não são. Todos nós sabemos, o primeiro-ministro não é eleito na Assembleia da República. Era resultante da relação de forças que se estabelecer na Assembleia da República, onde são eleitos 230 deputados que determinam a solução governativa. E esta falsa ideia de que vamos eleger primeiro-ministro, não vamos nada. Aliás, lembrar-se-á que em 2015 Sim. o Partido Socialista não ficou e o Partido Socialista não foi maioritário. Foi o PSD. Só que a relação de forças na Assembleia da República determinou, portanto, a solução. Hoje mesmo, na entrevista, no debate, aliás, que decorreu entre a Iniciativa Liberal e o PAN, a Iniciativa Liberal disse que estava disponível para integrar um governo com o PAN. Dependendo do que derem os resultados, isto está sempre tudo dependente dessa componente que não sabemos o que é que vai acontecer, isto pode ou não colocar o PCP e o Bloco de Esquerda num cenário de maior fragilidade, na sua opinião? Não, da nossa parte, por nós falamos, obviamente, não nos sentimos constrangidos. Temos um compromisso eleitoral, temos um programa, é por ele que nos vamos bater. Portanto, vamos aguardar, portanto, o resultado das eleições legislativas com determinação, com esperança e confiança e sempre disponíveis para essa convergência, portanto, no quadro daquela relação de forças concreta, sem nos sentirmos pressionados, dispostos a construir e não a destruir pela destruição. Não, porque não fazemos isso. Portanto, estamos disponíveis, naturalmente, tendo em conta os resultados que o povo português, portanto, nos entende atribuir, aqui estamos como força construtiva, mas não peçam ao PCP, não peçam à CDU que abdique de questões que têm muito a ver com a vida, se quiser. Com a vida de milhares e milhares de desempregados, de pobres que existem no nosso país, da possibilidade real de desenvolver o país. Nós temos uma necessidade absoluta de produzir. Portugal tem de produzir. Um país que não produz está condenado. É preciso, de facto, que a nossa produção nacional aumente em diversos níveis e o desenvolvimento económico ser uma linha fundamental em relação, por exemplo, mesmo aos dinheiros lá do PRR. Sim. PRR, portanto, é dinheiro para quê? Dinheiro para investir na nossa economia, nos problemas que temos, nos déficits estruturais, déficit demográfico, déficit agroalimentar, déficit produtivo, déficit tecnológico. Que resposta temos para isto? Produzindo. Eu não vejo outra solução, portanto, só se houver alguma ideia miraculosa de que é possível, enfim, sairmos desta situação. Não é acreditar que o país tem possibilidades, respeitando e valorizando o trabalho e os trabalhadores, respeitando e valorizando tanto os pequenos e médios empresários e pequenos agricultores. Esta deve ser a linha e não, digamos, os jogos políticos para manter tudo na mesma. Nós não fazemos isso. Temos o nosso programa, temos o nosso compromisso, vamos bater-nos por um bom resultado,
o povo português decidirá. Falar em resultado, 2015 houve 17 mandatos, conseguiram, depois de 2019 passaram para 12. O que é para vocês um bom resultado? É manter estes 12? Naturalmente aumentar, ficariam sempre satisfeitos? Naturalmente um melhor resultado? E juntando a estes dados, eu queria também juntar estes últimos dados da última sondagem, que de resto saiu hoje da Universidade Católica, que diz que a CDU consegue 6%, portanto consegue manter-se como a terceira força política neste momento, segundo essa sondagem. Portanto, consegue manter mais ou menos o resultado que alcançou em 2019. Ficaria satisfeito com estes 6%? Não, podia... Ou já ficaria satisfeito com estes 6%? Melhor colocando a pergunta. Bom, parece que há aí uma luta, portanto, pelos terceiros, quartos ou quintos ou sextos lugares. Tem-se falado muito nisso. O nosso objetivo é, portanto, reforçar, portanto, o número de deputados e de votos. Este é o nosso objetivo que temos. Enfim, preocupa, por exemplo, a subida do PSD, que está... Nunca a diferença entre PS e PSD foi tão curta como agora, nesta sondagem, por exemplo. 6 pontos percentuais apenas. Quem tem que estar preocupado é o Partido Socialista quando, portanto, afunilou tudo para uma possível maioria absoluta. Eu acho que esta intranquilidade que se nota no Partido Socialista tem a ver com uma cartada em que apostou forte da chamada maioria absoluta e começa a ver que isso não é assim tão fácil. Portanto, da nossa parte, este é o objetivo que temos. É possível reforçar o número de votos e o número de mandatos. Os eleitores decidirão, mas nós temos esta confiança resultante daquilo que fizemos, daquilo que conquistamos, daquilo que avançamos, onde tem sempre a marca do Partido Comunista Português. Aliás, essa estratégia do Partido Socialista e de António Costa, enfim, dizer que depois deitaram o governo abaixo, não, portanto, a Assembleia foi dissolvida por mão do Presidente da República e agora nós temos esta confiança. E agora é, sim ou não, é possível a convergência para resolver os problemas nacionais. Portanto, não peçam mais clareza ao Partido Comunista Português. Somos francos, combativos, naturalmente, confiantes, mas com esta convicção profunda. É possível desenvolver o país. É possível mais justiça social. É possível mais desenvolvimento económico. Assim, as forças progressistas queiram, e cá estamos, contem com o Partido Comunista Português para essa batalha. Já sabemos há muito tempo, e a posição do PCP não mudou nunca nessa matéria, tem sido bastante coerente no que toca à questão da regionalização. Eu queria perceber da sua parte em que moldes é que essa regionalização deveria acontecer ou deverá acontecer depois desse tal referendo que supostamente irá acontecer em 2024, segundo anunciou já o atual Primeiro-Ministro. Em que moldes é que isso poderá acontecer, na sua opinião? Ou que deveria acontecer? Saberá que é daqueles princípios constitucionais que tardam em ser concretizados. Sim. Portanto, são décadas. E nós defendemos, de facto, a regionalização e não este simulacro que o Partido Socialista, com a ajuda do PSD, fez da descentralização. Portanto, descentralização não é regionalização. Portanto, em que as regiões, consideradas, portanto, em termos de igualdade de possibilidades e oportunidades, de permitir, portanto, uma verdadeira descentralização sob o comando, portanto, do poder regional. E a verdade é que o entendimento do PS com o PSD levou a mais um adiamento, independentemente dessa declaração. De um referendo para 2024, não é? Portanto, há uma norma constitucional, portanto, que deve ser sempre considerada, é evidente, mas o poder local, portanto, é o patamar, é o degrau primeiro da nossa democracia. Portanto, e é a partir desse poder regional, local, portanto, conselho, freguesia, portanto, em termos de centralidade, poder decidir com os seus órgãos, decidir, portanto, políticas, projetos, programas,
com o apoio, naturalmente, do Poder Central. Não nós defendemos a autonomia, não defendemos a independência. Certo. Defende, por exemplo, assembleias regionais, por exemplo? Sim, um modelo desse género? Dar a palavra ao povo, permitir uma ideia de proximidade desse poder local. Creio que é fundamental para o nosso próprio desenvolvimento económico, para combate às assimetrias. Nós sabemos o estado do interior. Sim, a diferença que há entre o interior e o os litoral. retrocessos que se têm verificado, as desigualdades entre uma região concreta e aquela mais ao lado, com dificuldades tremendas que não têm capacidade de resposta para os seus habitantes. Eu creio que era fundamental e consolidava a democracia portuguesa a concretização desse princípio constitucional da regionalização. Há aqui uma questão que eu gostaria também de discutir consigo e esclarecer. Já sabemos que são a favor da regionalização, mas ao mesmo tempo, Jerónimo de Sousa, o PCP, por exemplo, é a favor e foi a favor da nacionalização da TAP, onde o governo teve que injetar milhões para de facto salvar a TAP, como se costuma agora dizer. Uma empresa que neste momento, eu diria, representa aquilo que é o maior símbolo do centralismo que há em Portugal. Quer dizer, como é que isto é compatível? Isto é, defender uma regionalização para um país, mas ao mesmo tempo defender a injeção de tanto dinheiro, que neste momento já vai quase numa injeção semelhante àquela que aconteceu no Novo Banco, numa empresa que representa aquilo que há de mais centralismo. Isto é, porque é uma empresa que neste momento opera praticamente a partir de Lisboa e que se esquece muitas vezes, não é só do Porto. Podemos falar de Faro, podemos falar das ilhas, por exemplo. Como é que se compatibiliza uma coisa com a outra, Jerónimo de Sousa? Ou então... Eu percebo o sentido crítico da sua pergunta, mas a posição do Partido Comunista Português é clara, que deve haver um equilíbrio em que nenhuma região, enfim, estamos a pensar na TAP, em Lisboa, pensemos na TAP no Porto, pensemos na TAP, portanto, nas regiões autónomas, numa companhia de bandeira que seja capaz de responder, portanto, às necessidades do país, mas simultaneamente com a sua dimensão internacional. E quando se fala, repare, quando se fala nos prejuízos que são reais, não se pode esquecer que, por exemplo, o encerramento da TAP tinha um efeito devastador logo na segurança social, sim, logo no emprego. Sim. Logo, portanto, enfim, no plano económico. E isso deve ser considerado. Portanto, uma TAP que não seja uma TAPzinha, uma TAP que responda a esses anseios regionais, respostas regionais que têm que ser encontradas, mas a destruição da TAP seria um desastre que pagaríamos. Eu percebo esse argumento, mas a minha questão é, como é que explica uma pessoa que não é de Lisboa, que viva fora de Lisboa, que está a contribuir para a injeção do dinheiro na TAP, mas que depois não consegue usufruir destes serviços de uma companhia como a TAP, mas ao mesmo tempo tem que contribuir para que ela consiga sobreviver. Como é que isso se consegue? Ou melhor, se quiser colocar, que eu coloque a questão noutro sentido, o que é que o PCP vai fazer na Assembleia da República para que a TAP sirva de facto o país de uma forma abrangente e que seja de facto essa companhia de bandeira, como ainda agora disse? O que é que vai fazer do ponto de vista prático? O que é que pode fazer e o que é que vai fazer? Do ponto de vista prático, portanto, eu creio que é fundamental ter essa dimensão e ter essa visão do universo do funcionamento da TAP. Nós continuamos a considerar que a salamização da TAP ou a privatização da TAP seria um desastre. Em que sentido? Por exemplo, a nossa, portanto, empresa, a nossa, desculpe lá, para não haver confusão, para pensar que eu sou algum acionista da TAP. Nós consideramos que é preciso salvaguardar, portanto, uma empresa daquela característica, a TAP, como um bem nacional virado para o nosso desenvolvimento económico e social. Não concordamos com aquilo, por exemplo, que está a acontecer de entrega, a expressão passa em inglês, vai-me perdoar o inglês, portanto, os slots, creio que é sim, slots. Os slots, sim. Estás 18 slots. Os nomes que eles inventam para não te explicar, portanto, o que é que se pretende é entregar pistas à concorrência. É isso que a União Europeia impôs, portanto, digamos, à TAP. Afirmação soberana daquilo que queremos
eu creio que é importante não estar à espera das ordens de Bruxelas. A importância de uma forma soberana, decidirmos o que é melhor para a TAP, o que é melhor para Portugal. De um ponto de vista soberano. Não é, portanto, num seguidismo limitador, portanto, que espartilha, que condiciona, portanto, à espera das ordens, das decisões da União Europeia sobre a TAP. Discordamos profundamente. Mas não acha que a este nível se discutiu pouco na Assembleia, e o Jerónimo de Sousa esteve lá, se discutiu pouco a este nível na Assembleia da República, isto é, do papel da TAP a nível da resposta que a TAP deveria ter a nível nacional? Não acha que se deveria ter discutido mais, ou se poderia ter discutido eventualmente mais desse papel? Se consultar os diários da Assembleia da República, posso garantir-lhe que lá encontrará, portanto, não uma, nem duas, nem 5 vezes as questões relacionadas com a TAP nas suas dimensões diversas, como nós estivemos aqui a analisar. E a verdade é que houve pouca vontade política por parte, designadamente, do governo do PS, que esperou mais pelas decisões, tanto de Bruxelas, ou condicionalismos vindos de Bruxelas, do que uma visão autónoma, soberana, portanto, decidir desse futuro. Portanto, e é essa a crítica que fazemos, na medida em que, como mil diabos, então a Lufthansa, portanto, está ameaçada de intervenção do Estado ou de uma solução, portanto, estrangeira. Não está. Portanto, os alemães defendem a sua própria soberania. Percebe-se isso. E porquê é que devemos estar sempre de chapéu na mão e de mão estendida? Porquê? Porquê é que o PCP foi contra a vinda do Tribunal Constitucional para Coimbra? Nós tivemos, portanto, enfim, a posição que tivemos, porque consideramos, tendo em conta o momento, tendo em conta, portanto, o sentido da eficácia do funcionamento do próprio Tribunal Constitucional, se viesse para Coimbra, portanto, tenho a opinião que não morria ninguém, não é? Mas, portanto, uma tal mudança súbita, acho que não resultaria, portanto, e a ponderação deve ser Acha que não era o momento, era isso? Apesar de poder ser uma medida que podia dar um sinal da tal descentralização e da tal... Mas acha que não seria o momento ideal, é isso? Não, portanto, eu considero que, em termos de centralização, o Governo descentraliza meios, verbas, projetos. É disso que o interior precisa, fundamentalmente. E precisamos muito da TAP, claro. Olhando para o compromisso eleitoral do PCP, um dos pontos que lá tem a ver com a questão do despovoamento, que ainda há pouco aflorava e que aqui na nossa região, no Norte, é também muito evidente quando olhamos sobretudo para o interior. E de resto os censos de 2021 detectam precisamente isso. E não estamos só a falar, estamos a falar até da diferença entre litoral, e quando falamos de litoral, por exemplo, o Porto em relação a Bragança, por exemplo, há uma diferença muito grande. Em relação a este fenómeno, que medidas é que acha que devem ser tomadas para combater este fenómeno do despovoamento, sobretudo do interior, face ao litoral? Porque há cada vez mais a tendência para as pessoas continuarem a vir para o litoral, ou então cada vez mais saírem do país, das duas uma, não é? Fixou bem, portanto, o problema do interior, portanto, os processos de desertificação, despovoamento. Porque ainda não ouvi muito esta discussão nos debates, infelizmente. Discute-se pouco esta questão, não é? Até agora, não é? Aliás, não se discutiu de todo, não é? Eu quero lhe dizer, na pré-campanha, podem não nos ligar nenhuma. Portanto, é evidente que admito muitas vezes que isso acontece. Mas temos, nas deslocações que fizemos a Bragança, a Vila Real, à Guarda, a Castelo Branco, portanto, onde procuramos dar centralidade às questões do desenvolvimento regional, às questões da regionalização, ao combate, portanto, ao déficit demográfico, particularmente. E perguntou-me, portanto, eu gostaria de responder. A questão do despovoamento, sim. Como é que combatemos o despovoamento? Sim. Se fechou o correio, se fechou a estação de correio, se fecharam, portanto, as escolas básicas, se fecharam serviços públicos, se fecharam, portanto, balcões do banco, o que é que sobra? Sobram algumas escolas, mas mesmo assim, portanto, com déficit. É claro que os jovens casais, perante esta situação, o que é que fazem? Não vão ficar ali a olhar para o céu,
à espera de algum benefício divino. Portanto, sentem que têm que alterar as suas vidas e vir, naturalmente, para o litoral, com todos os desequilíbrios que isto provoca. Outra solução, já referiu e bem, é a questão da imigração. São jovens casais que estamos a falar, não estamos a falar sobre rapazes da minha idade, passo o termo. Portanto, o problema é que ficam sem alternativa, abandonam as suas terras, fixam-se no litoral, às vezes em condições muito difíceis, porque o litoral não é um Eldorado. E o próprio litoral também fica saturado, não é? Também fica saturado, portanto, fica sem tudo o que isso saídas, com todas negativo, as consequências que isto tem. Portanto, há que desenvolver uma política harmoniosa de investimento de estruturas, particularmente no plano da saúde, no plano escolar, no plano de criação de empresas e do apoio consequente. Eu creio que é possível essa fixação, mas se ficarmos só, portanto, na expectativa de que, enfim, os jovens casais hão de encontrar uma saída, eu acho que isso vai ser um desastre. Nós temos, de facto, esse déficit demográfico. Os censos, como terá sabido, portanto, demonstram um agravamento. E nós precisamos, de facto, de prender os nossos jovens, portanto, a nossa riqueza maior, portanto, para desenvolver o país. Mas o que é que um casal há de fazer? Se vem para Lisboa, só a renda da casa, portanto, come um salário mínimo nacional, pelo menos. Como é que os jovens fazem? Queria ainda ouvir uma última resposta sua a esta questão, que está na ordem do dia, que tem a ver com a questão do voto de quem está em isolamento. Como é que isto se vai resolver? Há aqui agora a possibilidade do Governo já avançou com essa possibilidade de suspender o isolamento para essas pessoas para poderem votar. O que é que lhe parece esta medida? A Assembleia da República teve a oportunidade de legislar a determinada altura sobre esta medida, sabendo que, ainda por cima com a experiência que até tínhamos para trás das eleições presidenciais, que aconteceram em pleno mês de janeiro também numa altura muito complicada, podia ter previsto alguma situação, alguma medida para uma situação semelhante. O que é que lhe parece todo este cenário? Como é que acha que isto se vai resolver? Ou e se acha que esta medida é razoável ou não, no seu entender? Nós temos que partir de uma premissa que é o direito de voto é um direito inquestionável. Mal será o dia, portanto, em que nós tenhamos que abdicar, portanto, desse princípio fundamental do exercício da democracia e da liberdade, portanto, o direito ao voto. Este é um princípio fundamental, inscrito no capítulo dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Em relação à pergunta que coloca, portanto, naturalmente nós temos aqui um problema. E dissemos, portanto, e reafirmamos que é preciso encontrar, portanto, soluções. Não cabe ao PCP, não cabe a si, portanto, encontrar, portanto, as soluções. Mas que é possível, portanto, atempadamente tomar medidas. Deu aí um exemplo, portanto, que o Governo, portanto, adotou, que uma pessoa, portanto, com a devida proteção sanitária, eu quero sublinhar por baixo, para não haver qualquer confusão, num processo de proteção da pessoa, do votante e daqueles que possam estar mais próximos. Tomar essas medidas não é fácil. Sejamos honestos. Portanto, há quem até defenda horas diferentes de votação. É de uma complexidade. Por exemplo, não sei. Porque tem que garantir, portanto, presencialmente e de uma forma fiável, não é? Para não permitirmos aí qualquer chapelada, passo o termo, em relação à votação. E o Governo, portanto, já deu passos adiante, portanto, eu acho que devia ter desenvolvimentos e concretização, sempre a pensar que o direito à liberdade de votar continua integral, portanto, no nosso país. Sr. Jerónimo de Sousa, muito obrigado por ter vindo aqui ao Porto Canal em Nota Informativa. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Termina assim esta entrevista ao Secretário-Geral do PCP, aqui na Noite Informativa do Porto Canal, que prossegue agora com o Zé Pedro Fernandes.